Olá, amados, boa tarde. Temos mais uma mensagem, para a tarde de hoje. Mas assim, não é qualquer mensagem, É a palavra de Deus. Bem, hoje eu vou compartilhar com vocês o Salmo 86, algumas partes que eu estava lendo hoje, Meditando na palavra e que o Senhor abriu meu entendimento e trouxe algumas coisas para eu compartilhar, certo? No Salmo 86, versículo 5, diz assim: O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Isso fala do caráter de Deus, ele é bom, Primeiro ponto, o Senhor ele é bom, ele é cheio de amor e ele sempre está pronto para perdoar. Para perdoar quem? Aqueles que se arrependem, Aqueles que olham para a sua vida, E diz, isso daqui não agrada a Deus. Então eu vou me arrepender e eu vou fazer diferente a partir de hoje, E diz assim: e ele sempre ajuda aqueles que o procuram, aqueles que o buscam. No Salmo 86, ainda no versículo 6, fala assim, isso é o Salmo, escrito por Davi, ele falando: em tempos de angústia, clamei ao Senhor, porque sempre responde. Por que Davi clamava ao Senhor? Porque ele sempre respondia, E da mesma forma eu posso falar da mesma forma sobre a minha vida, da forma que Davi falava, Como Davi falava, Eu clamo ao Senhor, eu clamo a esse Deus na hora da angústia, porque Ele me responde, Ele sempre responde, Isso fala sobre intimidade com Deus, com o Senhor, em busca constante, contínua, Eu ouço muitas pessoas falarem: mas Deus não responde as minhas orações, ou já teve alguma oração sua que Deus não respondeu. Eu já tive também orações que o Senhor não respondeu, quando o meu coração não estava alinhado com a vontade dEle, quando o meu pensamento não estava alinhado com a vontade de Deus, e realmente eu não recebi resposta, Mas a partir do momento que eu comecei a buscá-lo com intensidade, o Senhor, Ele me responde as minhas orações, É interessante que já há um tempo eu oro de forma específica, principalmente quando eu estou com dúvida em alguma questão, quando tem algo do qual eu preciso resolver, recentemente mesmo aconteceu isso e quando eu tenho que fazer uma escolha, e daí eu aprendi, numa ministração da missionária Camila Barros, a orar de forma específica, sabe? O que é uma oração de forma específica? É você colocar diante do Senhor aquela situação, Aquela escolha que você tem que fazer e você dizer: Deus, eu quero que o Senhor me responda assim, Deus, sabe? E Ele responde. Eu tenho vários testemunhos com relação a isso. Recentemente mesmo, eu estava precisando escolher algo, E o Senhor, eu orando ao Senhor, e eu disse: Deus, o Senhor vai me responder na Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra é o Senhor falando comigo. E eu sei que o Senhor vai me responder na Tua palavra. E daí de noite eu orei tudinho, eu abri a Bíblia, e daí caiu no 1 Samuel 21:5. E daí eu comecei a ler 1 Samuel 21, na verdade, não caiu no versículo 5 logo não. E daí eu comecei a ler aquele versículo, tudinho, os versículos. Aí eu fiz: nada a ver, Deus, isso daqui com o que eu estou passando, com a resposta que eu estou querendo. Aí eu passei a Bíblia para lá, passei para cá, fechei.
Eu disse, eu vou dormir, vou deixar a Bíblia aqui juntinho de mim, porque eu sei que às vezes de madrugada o Senhor me acorda para falar algo, né? E daí deitei para tentar dormir, não consegui, fiquei pensando, e o Espírito Santo me incomodando, dizendo, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Quando eu peguei, que eu abri, caiu de novo em 1 Samuel 21, no mesmo capítulo, né? E daí eu comecei a ler os versículos novamente. Aí eu disse, sim, Deus, mas não tem nada a ver isso daqui. Aí eu, sabe de uma coisa, eu vou ler tudo. Peraí que eu vou focar aqui e vou ler tudo. Eu comecei a ler. Quando chegou no versículo 5, Deus falou de uma forma específica comigo. Numa palavra. Não foi numa frase, não. Foi numa palavra. E daí eu não sabia muito bem o significado daquela palavra e eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisar, né, eu tive realmente a comprovação de que era Deus falando comigo, porque era muito específico com relação à minha oração, né? Então, assim, Deus responde. Ele responde. Eu posso falar isso com convicção. Agora é necessário busca, é necessário intimidade, é necessário estar atento à voz de Deus, às formas como Ele fala, né? Porque Ele tem várias formas de falar com você, né? Com cada um, né? Muitas vezes Ele fala comigo através de sonho, né? Na verdade, é a forma como Ele mais fala comigo, né? Através de sonhos, né? Então, tem várias formas. O Senhor, Ele não é um Deus de caixinha, né, que você coloca lá e não, Ele faz da forma como Ele quer e do jeito que Ele quer, mas pode ter certeza, Ele fala, Ele responde, né? Aqui eu separei também Salmo 86:15, também ainda no Salmo 86:15, diz assim: mas o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. Mais uma vez, a palavra, né, a Bíblia falando o caráter de Deus. A sua paciência é grande. Deus é muito paciente, né? Ai de nós se Ele não fosse paciente, né? A sua paciência é grande, o seu amor fiel e a sua verdade. A sua verdade é o que? A palavra. Qual é a verdade de Deus? É a palavra, é a Bíblia. Dura para sempre. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Tem até uma passagem que diz, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. A palavra de Deus, ela nunca vai passar. Ela é a verdade, certo? Ainda sobre a questão da oração, né, e da palavra de Deus, né? Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, né? E as coisas vão acontecendo, acontecem algumas coisas e o diabo tenta roubar aquela palavra de nós, né? E tenta gerar dúvida no nosso coração. Então fique atenta, sabe? Fique atento, porque isso aconteceu comigo com essa palavra. Tentou acontecer comigo e eu disse não. Não foi isso que Deus falou, foi isso aqui, o que está na Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Deus, tu falasse isso daqui, eu confio na tua palavra e eu sei que vai acontecer. Amém, gente? Fiquem na paz. Boa tarde, tá um ótimo feriado.